sociólogo, pesquisador do CNPq, tendo uma trajetória de interesse sobre história e desenvolvimento da sociologia da saúde. O professor Everardo lidera o grupo de estudo Saúde e Sociedade do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UNICAMP, conduzindo linhas de pesquisa sobre sociologia das medicinas alternativas, complementares e integrativas, estudos socioculturais do processo de saúde e doença e das práticas de saúde, além de ter se preocupado com a produção científica em saúde e a estrutura curricular dos cursos de pós-graduação em saúde coletiva no Brasil. Eu tenho o prazer de, nesse momento, convidá-lo para apresentar-se. Muito obrigado. Bom dia para todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer esse honroso convite feito pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Vocês terem a importância desse instituto na área da pós-graduação em saúde coletiva, porque isso já é nacional e internacionalmente conhecido, né? Dada a presença nesse grupo de tão eminentes professores com os quais tenho compartilhado um pouco as atividades. Para mim é uma honra estar aqui nesse instituto hoje, agradecer a coordenação da pós-graduação, aos professores que coordenam essa sessão, as professoras que me convidaram para estar aqui hoje, os professores, e tentar trazer para vocês algumas ideias do campo com o qual eu trabalho ao longo desses anos. Como foi feito na apresentação, eu sou de formação na área de humanidades e me dediquei durante todos esses anos, me dedico ainda, a trabalhar um pouco dentro dessas questões referentes aos fundamentos socioculturais da saúde, da doença, do cuidado. Especialmente os meus trabalhos mais recentes voltaram-se para uma tentativa de reconstituição de uma área do conhecimento. Todos que trabalham ou estudam dentro da saúde coletiva sabem de antemão que esta é uma área, vamos dizer assim, polissêmica, diversificada, com subcampos de disciplinas as mais variadas. Um campo que eu diria de práticas e de teorias sobre o coletivo em saúde. E nessa dimensão, obviamente, não comporta uma única perspectiva disciplinar, mas uma inter-relação disciplinar, muitas vezes, embora, na minha perspectiva, sempre a gente tenha que conservar aquela unidade que configura o fulcro das nossas preocupações. Para ser interdisciplinar, obviamente, todo mundo sabe, não estou dizendo nenhuma novidade, nós necessitamos ser disciplinar, né? Porque senão não se cria uma interdisciplinaridade. Quando me convidaram para esta sessão, e era mais ou menos dentro da linha de trazer as contribuições das ciências sociais para o campo da saúde coletiva, eu imaginei que esta perspectiva ela é bastante ampla e eu, na minha leitura do campo, eu quis delimitar um pouco mais aquilo que eu vou trazer para vocês. Eu tenho pouco tempo de exposição. Tem uma hora.
Até 1 hora e 1 hora para o debate, normal, mas pode tomar seu tempo. Tem muito material aqui, mas não estou muito livre, e são anotações. Eu realizei mais recentemente até um trabalho que no livro, dada a dificuldade do trânsito do livro mais do que do artigo, eu imaginei que retomar esse trabalho seria interessante para a gente abrir um debate sobre a questão dessa importância das ciências sociais e humanas para a saúde coletiva. E eu inicio esta apresentação trabalhando um pouco a ideia que tratar da importância das pesquisas em ciências sociais e humanas para a saúde ou para qualquer outro campo é estabelecer, mesmo que seja de forma rápida, uma reflexão que evoca, em primeiro lugar, a própria questão das ciências sociais e humanas e o papel por elas desempenhado ao longo de sua história. Também não é o momento de contar a história, nem das ciências sociais ou da sociologia, mas todos nós sabemos que essa história ela se construiu no quê? No calor das revoluções, das reformas, das mudanças sociais e científicas, que tem precursores, mas se constituiu na modernidade, quando algumas palavras passaram a ser palavras-chave: racionalização, secularização, burocratização e individualismo. E eu estou weberianamente falando. Todos que leram Weber sabem que estas são as direções que o Weber toma em sua obra. Na atualidade, estas questões que eu enunciei seriam acrescidas da perspectiva de uma sociedade que passa por um processo moderno do que todos sabem também, de globalização voltada para o consumo de um lado e de outro, cada vez mais unificada em um processo de cibernetização da atividade da produção e a virtualização da informação. Então essas características que comandam, vamos dizer assim, as nossas vidas, já aquelas clássicas desenvolvidas no final do século XIX e começo do século XX por Weber, e as que hoje são acrescidas no próprio movimento histórico da sociedade. Interessante, paradoxalmente, dominando cada vez mais a racionalidade científica e podendo estreitar suas relações em redes sociais diferenciadas, os homens não conseguiram vencer diferenças políticas, étnicas e religiosas, que foram se acentuando nos tempos atuais, nem barrar as desigualdades sociais, passando a conviver com uma situação de crescente selvageria e violência. Ao lado disso, novas formas de sociabilidade tentam dar algum sentido àquela solidariedade esquecida ou perdida, mas esses intentos muitas vezes extraviam-se pelos caminhos de uma política estranhamente descompromissada com a res pública. Num torvelinho de preconceitos, discriminações e conflitos, busca-se reencantar um mundo para o qual a ciência pensada pelos clássicos parece não ser suficiente. Dentro dessa perspectiva, vocês poderiam levantar, mas o que fazer, o que pensar, como trabalhar esse campo das humanidades? Na minha leitura, eu penso que o legado dos clássicos continua válido. Existem autores que mostraram claramente isso, e é só repetir um pouco, dizendo que voltar para Comte, Durkheim, Marx e Weber, com aquela ideia que os problemas sociais necessitam ser encaminhados com soluções sociais. E a falha de perceber o problema
como nosso, ao falharmos, ao perceber esse problema como nosso, nós falhamos de buscar vigorosamente as soluções. Sem dúvida, como fartamente mostrado ao longo de sua existência como campo de conhecimento, as ciências sociais, em particular a sociologia, procuraram evidenciar que qualquer condição social tem causas sociais. Pesquisar e entender estas causas sociais foram as grandes motivações dos pesquisadores dos mais diversos campos de estudos. Só enunciando esses campos: das comunidades rurais às urbanas, da família às redes de parentesco, da sociedade ao Estado, do trabalho às profissões, das organizações profanas às instituições religiosas, da socialização à educação formal, dos sistemas laicos aos profissionais de diagnóstico e tratamento da doença, da ordem estabelecida à mudança e inúmeros outros, foram os grandes temas que tensionaram o campo das humanidades, especialmente da sociologia. Para percorrer tão diferentes temáticas, as ciências sociais elaboraram construções metodológicas buscando estreitar um balanço entre teorias e técnicas de investigação. Eu sei que estou falando de um auditório onde a multiplicidade metodológica e teórica é muito grande, porque aqui estão juntos aqueles que estão se pós-graduando em áreas da saúde com diferentes temáticas e com diferentes possibilidades de acercar a realidade de forma diferenciada, metodologicamente e teoricamente. Mas, no fundo, o que me parece importante é que há um solo comum que perpassa o nosso campo da saúde coletiva. Para isso é que a necessidade desse diálogo, que não se trata de um diálogo de, até poderíamos usar a expressão Bourdieu, campo, né? Uma área onde existem hierarquias e existem desigualdades, onde existem conflitos, ela não é plana, né? O território não é plano, como diria Guattari, né? Ele tem as suas ondulações, né? Mas as diferenças são mesmo para existirem, né? Pela distinção, né? Existem as diferenças, mas nós temos que nos acercarmos dos problemas, tentando conduzir dentro das possibilidades até temáticas aquilo que fale dentro de uma possibilidade maior de interconexão e de interrelação. Então não se trata de um discurso dentro da saúde coletiva de desagregação, mas a todo instante sempre a nossa palavra de ordem é de convivência, né? Esta questão, então, que eu levanto, né, que para percorrer tão diferentes temáticas, até dentro só do campo das ciências sociais, né, foram elaboradas construções metodológicas buscando estreitar um balanço entre teorias e técnicas de investigação. Mas a questão não é simples. O quadro teórico que procura interpretar o mundo, dando-lhe um significado que transcende a realidade empírica, é a proposta magna das ciências sociais na construção de uma teoria social. Este, para mim, é válido para todos os subcampos dentro da nossa área. A transcendência que nós buscamos com as nossas pesquisas, para que elas caminhem além da informação, do dado, e se tornem um fato, porque daí os outros poderão utilizar daquilo que não é datado, que não passa simplesmente por uma informação empírica, mas ela é transformada num dado que pode ser retomado em outras pesquisas. Esta, para mim, é a questão que básica quando nós estamos pensando
num campo teórico do conhecimento para a nossa área. Né? Giddens e Turner são dois sociólogos que têm trabalhado muito a questão da teoria social, analisam que a partir da perspectiva aberta por uma nova filosofia da ciência, e isso vem na esteira de muitos trabalhos conhecidos de vocês, de Thomas Kuhn, Lakatos e outros, né, historiadores e filósofos da ciência, com esses trabalhos ocorreu uma mudança na visão da ciência, agora vista como um esforço interpretativo. Essa também é uma outra questão que eu coloco para debate e para a gente pensar. Né? E uma revalorização da teoria que iria influenciar as ciências sociais, encaminhando-as para abordagens menos ortodoxas. Assim, para dizermos o que nós estamos entendendo por menos ortodoxo, né? Retoma-se a fenomenologia associada a Schultz, a hermenêutica com várias vertentes, né? A hermenêutica de Gadamer, a hermenêutica de Paul Ricoeur, a teoria crítica na linha de Jürgen Habermas. Né? Existe ainda, dentro desse vasto campo teórico, né, uma revitalização de uma corrente chamada interacionismo simbólico, né? A própria revitalização de um pós-estruturalismo e, mais recentemente, a etnometodologia, a teoria da estruturação do Giddens, a teoria da prática de Bourdieu, que são teorias mais recentes, pós-década de 70. Em relação às abordagens ortodoxas, vamos chamar assim, apesar de cultivadas por menos estudiosos que antes, ainda persistem uma espécie de funcionalismo estrutural parsoniano. Existem ainda alguns autores, como Luhmann, Alexander e outros, que trabalham nessa zona. O quadro teórico atual não é totalmente claro, não diria que ele é fácil de você descortinar, mas coloca em evidência que a conduta social humana pode ser abordada de diferentes maneiras. O que se destaca em sua trajetória é que, depois da sociologia como afirmação, quando eu estava pesquisando para este trabalho, e revendo a sociologia no Brasil, essa foi a expressão usada em 1962 por Florestan Fernandes, um grande sociólogo brasileiro, e ele usa no primeiro congresso brasileiro de sociologia, a sociologia como afirmação da década de 60. Em seguida, anos depois, em 1987, o sociólogo da Universidade de São Paulo, chamado Gabriel Conte, ele fala em sociologia como interrogação. Se vocês associarem a afirmação com a época, vocês veem como os movimentos que estavam, os movimentos sociais, as questões políticas, elas estão tangenciando a forma de você até pensar a ciência social de uma determinada maneira e direção. Mas, se vocês forem pesquisar mais recentemente, esses autores que eu acabei de citar, tem um que se chama Emmanuel Wallerstein, tem o Anthony Giddens, o Pierre Bourdieu, no Brasil o Taviani. Como esses autores, eu diria que a partir dos anos 90, depois da sociologia como afirmação, a sociologia como interrogação, eu diria que aflora uma sociologia como diálogo. Então, o meu fecho em relação a estas questões seria
que, frente a essa pluralidade teórica, essa pluralidade metodológica, esse campo tão diversificado das ciências sociais, nós caminhamos a partir dos anos 80 e nos anos 90 para esta forma de pensar o social. E tem uma frase que eu gosto de repetir, que é do Daviani, que é de 1997, que ele diz o seguinte, era muito bonito: vale a pena repensar a sociologia, refletir sobre suas perspectivas, realizar um balanço crítico das suas realizações, focalizar os seus impasses e imaginar as suas potencialidades como forma de autoconsciência científica da realidade social. É um verdadeiro programa que o IANE nos dá para qualquer área. Né? Eu já até utilizei isso para pensar o próprio campo das ciências sociais de saúde, o próprio campo da saúde coletiva. Né? Refletir, repensar sempre o campo. Isso é o que nós temos que fazer continuamente, né? Porque há um dinamismo muito grande, histórico, de movimentos, né? Que vão criando possibilidades de repensar. Refletir sobre as perspectivas é outra forma de nós não nos determos no passado, verificarmos esse presente e enunciarmos as nossas perspectivas, né? E realizar esse balanço crítico das realizações com muito carinho, mas também com muito sentido de que, ao realizar, nós estamos nos expondo, mas ao mesmo tempo fazendo uma reflexão crítica sobre aquilo que nós fazemos. Isso, para mim, cria realmente maior possibilidade de uma autoconsciência científica. Vocês viram há pouco na exposição da Marcela, né? Os dados, as informações, né? Estavam lá, né? Mas você tem que trazê-las à tona, você tem que reelaborá-las, você tem que dar a elas, né, toda uma roupagem que permita, né, que ela venha, como foi até levantado por uma das professoras, né, este material tem que ser para quem? Para as próprias unidades de saúde que refletirem sobre as suas questões. Então, é isto que, a meu ver, nós temos de importante para pensar sempre quando falamos sobre campos do conhecimento, né? Estas são ideias fortes, eu acho. Elas servem como uma espécie de orientação, como bússola, para a gente pensar a sociologia da saúde. Eu tenho que, não posso me alongar muito nessas questões todas, mas a ideia de trabalhar o campo da investigação sociológica a partir das mudanças teóricas ocorridas, né, quando acontece uma renovação de problemática no campo maior, tem acontecido isso, né, entre a sociologia e a filosofia, entre a sociologia e outras ciências do homem e da sociedade, ciência política, história, etnologia, economia, linguística, psicologia, elas foram muito claramente trazidas por um sociólogo francês que escreveu um pequeno livro, né, chamado As Novas Sociologias. Ele se chama Philippe Corcouf, né, e nesse pequeno livro, pequeno mesmo, mas de muita densidade, ele trouxe esta perspectiva de análise que me pareceu muito enriquecedora frente a esse panorama que eu tracei ligeiramente para vocês, né? Porque eu senti que a forma como o corpo analisa seria muito propícia para o nosso campo da sociologia.
E nós adotamos então a expressão nova sociologia, não é da minha autoria, ela foi usada por esse autor, e foi a tentativa dos sociólogos franceses, a partir dos anos 80, de repensarem o campo da própria sociologia. Se existe uma criação francesa, é a sociologia. A sociologia nasce com Comte na França, ela se estrutura com Émile Durkheim na França. Estavam acontecendo sociologias na Inglaterra, na Alemanha, mas o berço do pensamento sociológico não é francês. E os pensadores franceses, repensando o campo, eles passam a, vamos dizer, tentar sair daquilo que eram as antinomias clássicas. Quais são elas? Material, ideal, objetivo, subjetivo, coletivo, individual, macro e micro. As dualidades tão próprias do pensamento durkheimiano, por exemplo, a relação entre o sagrado e o profano, entre o normal e o patológico, que está na obra de Durkheim, sofre nesse momento uma análise crítica, e a partir dessa ideia eu pensei, isso pode ser muito interessante para a gente pensar sobre as investigações no campo que nós trabalhamos: saúde e doença, organização e gestão do cuidado e serviços de saúde. Quer dizer, o grande panorama que vocês todos conhecem, porque este é o nosso campo, processo de saúde e doença, organização das práticas de saúde, cuidado, os sistemas de saúde, as políticas de saúde. Assim, com a denominação Novas Sociologias da Saúde, deve-se entender o quê? Aquelas formulações que começaram a aparecer pós-anos 70 e se firmam nos anos 80, num movimento geral que estabelece ruptura, principalmente com um paradigma que para nós era muito forte, que era o paradigma funcionalista, parsoniano, que havia construído uma forma de pensar e analisar as questões do cuidado, da doença, da saúde, dos anos 50. E isso sempre nós estamos nos referindo não ao Brasil, nós estamos nos referindo ao berço da sociologia médica, que é os Estados Unidos. Nos anos 50, Parsons escreveu o seu capítulo famoso no livro Estrutura Sistema Social, o Sistema Social, que é o capítulo sobre a prática médica nos Estados Unidos. E ele foi, assim, o ponto de partida para se começar a pensar estas questões dentro do campo da sociologia. Estas novas formulações podem ser agrupadas em algumas direções. Quais são elas? Essas novas seriam a perspectiva interacionista simbólica, a perspectiva que vem da obra de Michel Foucault, a perspectiva Foucaultiana, a sociologia do corpo, a sociologia das emoções e a perspectiva do movimento feminista em saúde. É muita coisa, E cada um desses campos, de cada uma dessas perspectivas das novas sociologias da saúde, cada uma delas daria uma conferência ao longo de uma manhã. Eu vou tentar sintetizar algumas ideias, você me dá o tempo que tem, algumas ideias desses 5 grandes subcampos que eu identifico como sendo os campos que vão constituir. Vocês está aberta a crítica, inclusive a minha classificação, se ele realmente engloba esta perspectiva mais, eu chamaria assim, pós-moderna da sociologia da saúde. Então,
eles seriam, né, estariam presentes a partir dos anos 80, 90 e até hoje, sendo que, né, não se pode esquecer um destaque dos anos 70. Né? Quem trabalha, aqui não está o professor Loureiro, né? Que trabalha com economia da saúde, mas ele já certamente ele iria levantar dizendo, mas a partir de um determinado momento, né, a partir dos anos 70, existe uma presença forte, né, dentro da área das ciências sociais em saúde, da economia política da saúde. E realmente existe, do materialismo histórico, que são, né, momentos importantes, porque eles até configuram para a área da saúde coletiva um forte impacto. Né? Como nós estávamos fazendo a crítica a um modelo, né, que era um modelo sistêmico, funcionalista, parsoniano, ele se coloca para esse modelo uma outra perspectiva, que era a perspectiva mais globalizante, a perspectiva da economia política, né? Nos anos 70 elas passam a existir. Mas mesmo a partir de 80 existem algumas críticas sobre as insuficiências explicativas dessa macro explicação, essa determinação econômica, vamos chamar assim, porque daí entram, até planejadores presentes me corrijam, né? Mas a partir de determinado momento, as formulações no planejamento em saúde também vão sofrer uma grande oscilação, uma grande mudança. Daquela visão, né, normativa do planejamento inicial dos anos 50 e 60, você vai ter o quê? Né? Uma visão política, e isso foi até a própria Organização Pan-Americana da Saúde, publica um trabalho sobre formulação política de la planificación, um texto que está em espanhol, né? Porque é uma outra perspectiva de análise que vai ser introduzida dentro dessa macroanálise que se fazia muito nesse momento. Por isso que eu não coloquei essa perspectiva como a perspectiva inovadora dos anos 80 e 90. Para esse autor, de onde eu retirei a ideia das novas sociologias, para o PUC, né, o conjunto de mudanças do campo teórico da sociologia a partir dos anos 80 tem um nome mais amplo: construtivismo social. E o que vai se entender por construtivismo social? Seria o entendimento de que a realidade social tende a ser apreendida como construída. Ela não é natural ou dada de uma vez por todas. E ele vai separar uma questão que para mim ficou muito didática. Ele separa os autores, desse construtivismo social, aqueles que vão trabalhar a partir das estruturas sociais, porque as estruturas não deixaram de existir, elas estão. Nós estamos falando, e vamos falar em certas correntes que vão dar predominância aos agentes, mas as estruturas existem. Então esses autores vão das estruturas às relações sociais. Quem são eles? Ou interações? Nós temos alguns. Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, para citar três. Esses são autores que vão trabalhar basicamente estruturas, mas vão também dar voz aos agentes, aos atores, mas o ponto de partida são as estruturas. E aqueles que partem dos indivíduos e de suas interações rumo às instituições e organizações mais amplas. Peter Berger e Thomas Luckmann, Aaron Sicurel, Bruno Latour, John Elster, são os autores
que fazem esse caminhar de uma perspectiva de indivíduos, interações para as estruturas e instituições. Como toda classificação, essa rigidez nós vamos tomar cuidado com ela, nós vamos ver daqui a pouco. Ela serve para localizarmos de forma mais objetiva o corpo teórico desses autores. Mas isso não quer dizer, né, que não existam momentos em que se interagem campos teóricos vindos de uma posição e de outra. O que foi o interacionismo simbólico? Ele aparece, eu estou citando como uma novidade para o campo, mas ele aparece na década de 30. O termo foi criado por Herbert Blumer, na década de 30, em 1937. Ele criou esse termo, interacionismo simbólico, porque a sua proposta tinha como base o fato de que as ações das pessoas sobre os objetos ou em relação a outras pessoas são carregadas de significados, e estas ações se fazem a partir de símbolos, num processo dinâmico no qual o papel da comunicação é fundamental. Então, para sintetizar o que deveria ser essa corrente de pensamento dentro da sociologia a partir dos anos 30. Por que isso foi importante? Porque, segundo Bloom, você, com essa ideia, você se permite ir além do estímulo sensorial. Uma coisa muito boa, né? Criar fantasias e incrementar a imaginação. Então, você apreende a realidade até através do cotidiano, não de uma forma tentando objetivar aquilo que é simbólico, aquilo que vem por parte das representações das pessoas, o que é construído culturalmente, mas simbolicamente expresso pela linguagem ou pelas outras formas. Então, essa foi a ideia inicial. Acrescente-se a essa ideia que as pessoas selecionam, organizam e reproduzem e transformam os significados em processos interpretativos em função do quê? Das suas perspectivas, expectativas e propostas. Na área da saúde e na área do cuidado, isso fica muito mais claro. Se é uma contribuição importante que o nosso campo pode dar para as ciências básicas sociais, é essa, porque nós temos elementos de pesquisas empíricas que vão fornecer elementos poderosos até para confirmar essas teorias ou até acrescentar aspectos dessas teorias. Todas as pesquisas que vocês já leram, ou alguns estão fazendo, sobre qual o significado que as pessoas dão à saúde, qual é a representação que elas constroem sobre a doença, como que elas manifestam, exteriorizam a sua percepção dos seus estados de sofrimento, de dor, etc. Ou como elas percebem o cuidado que lhes está sendo dado. Então, isto essas questões são fundamentais quando você está dentro de uma perspectiva interacionista. E ela vai ser muito forte para o campo da sociologia da saúde. De forma simples, mas trazendo a essência dessa corrente, existe uma socióloga chamada Ellen Annandale, que diz o seguinte: desde que o self é um produto da experiência social, ele não é fixado, mas socialmente construído. Axiomático para a posição interacionista é a dialética entre o ator individual e o ambiente social. Já perceberam como essa perspectiva é altamente enriquecedora para os nossos trabalhos na área da saúde. Eu cito alguns exemplos
dentro das pesquisas em saúde, uma das vertentes é a que procura validar a experiência do paciente e as formas que assume essa experiência no contexto das práticas de saúde, quer sejam as médicas, as da enfermagem, as advindas das relações com outros profissionais, como fisioterapeutas, assistentes sociais, dentistas, etc. Em seu desenvolvimento, a corrente criou uma série de conceitos, né? Não vou aqui enunciar nem desenvolver, mas, por exemplo, um dos conceitos é carreira do paciente, né? Alguns vão chamar itinerário, não? Mas basicamente a ideia de carreira que é do Goffman, né, que é um interacionista simbólico, a carreira do paciente, como vai se desenvolvendo ao longo do seu contato ou com os sistemas oficiais de saúde ou com os sistemas não oficiais ou alternativos de saúde. Para citar a ordem negociada, né, entre os atores dentro do campo de saúde é um outro conceito presente no interacionismo, né? Nos anos 90, a corrente cresceu. O interacionismo, que vinha dos anos 30, teve altos e baixos, ela vai se desenvolver porque ela vai começar a manter um contato muito estreito com o movimento feminista, com a semiologia, né? E com os estudos culturais. Então, tem 3 formas de trabalho que vão ser os trabalhos de gênero, por exemplo, né, que são muito importantes, mas que vão ter uma grande carga do interacionismo forte. Qual seria? Maravilhoso, bom, né? Mas tem críticas? Tem. A principal crítica a esta abordagem procede da sua conceptualização do poder, em parte por não tratar das questões estruturais. Esta foi a grande crítica feita ao interacionismo simbólico. Mesmo esta crítica, ela precisa ser, talvez, segundo a Nandeio, né? A gente vai assim, né? Ver a crítica, depois ver alguém que a crítica da crítica. A crítica da crítica para trazer para vocês, né? Senão eu traria só uma posição, então essa é a verdade, né? Ela não é a última verdade, até já foi criticada. Mas essa crítica já merece uma nova crítica. Por quê? Né? Existem muitas diferenças, né? No campo da saúde, vocês conhecem um autor chamado Vicente Navarro. Vicente Navarro trabalha na Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E ele é um estrutural marxista clássico, entende? Então, obviamente, né, ele vai se colocar dentro de uma abordagem que está identificada com a perspectiva estrutural e aquilo que dizia, da economia política. Quem lê os trabalhos existe aqui uma revista internacional muito bem elaborada, ele é diretor, né, sobre serviços de saúde, né, que a perspectiva é uma perspectiva dessa natureza. Então ele se colocaria assim. Mas você tem outros interacionistas simbólicos que não estão identificados com essa corrente. Strauss, Goffman, por exemplo. E de outro lado, existem alguns autores que fizeram mediações entre as duas correntes. Essa dura estrutural e a que vem do lado mais identificado com a vertente dos interacionistas simbólicos. Por exemplo, Roald Wittskin, é um sociólogo, foi um sociólogo que recebeu um grande prêmio de Sociologia Médica dos Estados Unidos na década de 90, e ele faz estudos de uma natureza que procura uma mediação, né, entre a micropolítica do cuidado à saúde sem deixar de lado a questão da economia política. Então ele faz essa. Bom, a utilização no campo da saúde da perspectiva interacionista recebe inúmeras adesões, né? Especialmente nos estudos sobre a experiência na doença.
E entre nós aqui na Bahia existe um autor, vocês conhecem bastante, né? O Paulo César Alves, né? E a Miriam, né? Que trabalham, né? Com muito dentro dessa perspectiva que eu coloco na macro perspectiva do interacionismo. Não temos muito tempo para fazer essa história dessa perspectiva, mas só lembrando a vocês o seguinte, que no início, né, os estudos, quando estavam mais funcionalistas, eles tratavam de um comportamento, de uma atitude do inferno, né? E para isso tinha até codificado alguns caracteres desse comportamento. Como você já tinha caracterizado isso, você ia na realidade e ia verificar se aquilo existia, não? Então você tinha um tipo de pesquisa que foi chamada Illness Behavior, comportamento na enfermidade, né? Posteriormente, essa ideia foi se ampliando, não é mais só um comportamento, eu não quero saber aquilo que foi realizado, eu quero saber, né, desde como é percebido e como são construídas imagens para eu poder entender melhor os processos, até mentais, sociais, psicológicos de quem estou entrevistando, cuidando, né? Então, você vai ter um campo ampliado sobre as representações sociais. E o campo da enfermagem, né, como ela trabalha com a compreensão do cuidar e do cuidado, né, a centralidade da enfermagem, e frente a uma abordagem, vamos chamar, que hoje está muito em moda, chamada humanística, frente ao paciente, essa abordagem se torna da mais alta relevância. Compreender a interação profissional de saúde, do profissional de saúde e dos usuários na relação família, hospitalização de crianças, por exemplo, né? Como fazer para você chegar a uma compreensão destes elementos. Essa seria uma grande súmula da perspectiva interacionista. Rapidamente, falando da perspectiva que vem através dos trabalhos do Foucault. Ninguém ignora a importância de Michel Foucault a partir dos anos 60. Michel Foucault, filósofo, historiador, pensador francês, né, que publica em 1961 um livro que se tornou um clássico para a área da saúde coletiva e também da saúde mental e psiquiatria, chamado A História da Loucura. Em 63, Michel Foucault publicou o quê? Publicou O Nascimento da Clínica. E em 1961, 63, 65, 66, ele publicou As Palavras e as Coisas, e no final da década de 60 ele publica A Arqueologia do Saber. Por que fazer esse enunciado? Porque todas essas obras, né, elas tiveram um impacto muito grande. Primeiro, que era a primeira vez, né, que um filósofo se deteve em estudar assuntos que para a grande filosofia eram assuntos vulgares, de menor importância, né? Quem estuda filosofia estuda Spinoza, estuda Hegel, estuda Kant, né? Vai estudar loucura, né? Essa foi a pergunta que o Canguilhem fez para o Michel Foucault, né? Quando ele recebe a tese, pergunta, mas sobre o que é seu trabalho? Né? É sobre a loucura. Sobre loucura, mas você vai fazer uma tese em filosofia sobre loucura. Mas daqui que eu vou ler. Leu, gostou, né? E é o grande. Foi aprovada essa tese e hoje ela é leitura obrigatória. Então, a partir desse momento, a influência de Michel Foucault foi muito grande, tá? Porque ele foi abordando vários campos que se tornaram campos temáticos, tá? A questão da clínica, a questão da loucura, a questão da epistemologia das ciências humanas, né? E As Palavras e as Coisas. Depois ele vai trabalhar sobre a sexualidade, né? Sobre a questão dos presídios em vigiar e punir, antes, depois da sexualidade.
e até 1984, quando ele falece, a sua obra, de uma consistência enorme, passou a ser muito utilizada, inclusive entre nós, no Brasil. Muitos utilizaram-se da vertente de Michel Foucault nos seus trabalhos, nos discursos sobre a saúde, medicina, trabalhos que tratam sobre a saúde mental, a crítica à medicalização, a análise do corpo, pesquisa sobre o feminismo em relações gênero, subjetividade, a aplicação da noção de governabilidade na análise das políticas de saúde, promoção do consumo em saúde. Alguns autores acham que foi tão grande o impacto da obra de Foucault que, não é o caso no Brasil, mas foi o caso na Inglaterra, impulsiona uma certa mudança da abordagem de uma sociologia médica para uma sociologia da saúde e da doença. E quais seriam, ou quais ainda são, as grandes contribuições desta abordagem? Primeiro, uma análise das relações poder e saber. Isto corta toda a obra de Michel Foucault. O entendimento da emergência do self. Eu não gosto de traduzir self por eu. Os psicólogos presentes também, os outros que militam na nossa área, sabem que eu e self não são a mesma coisa. Então, por isso que estou usando sempre self. A emergência do self relacionada a quê? As tecnologias disciplinares. Essa é uma questão forte de Michel Foucault e muito bonita. E a análise da governabilidade, que é um ponto também grande. No Brasil, a sua influência foi grande. Já nos anos de 78 aparece, até antes de 78, apareceu a tese de Sérgio Aroca, que é baseada em Michel Foucault. O dilema preventivista, uma tese que está publicada em livro atualmente, foi publicada há 2 anos atrás, aqui, ela toma como núcleo metodológico a obra de Arqueologia do Saber, análise do discurso de Michel Foucault. Pega também Althusser como ponto teórico, mas também na década de 70, Roberto Machado publicou no Rio de Janeiro, pela Graal, um livro que não foi nunca mais publicado, portanto, é difícil consulta. Ele publicou uma história da medicina social no Brasil e da emergência da psiquiatria na linha Foucaultiana. Existe um trabalho sobre o nascimento da clínica odontológica, feita por Carlos Botato, um trabalho que eu orientei em Campinas, que é como existia o nascimento da clínica médica, nós pensamos que, por que não tentar fazer uma história do nascimento da clínica odontológica? Um belo trabalho que o Botato fez em 2000. A história, as relações de biopolíticas e poder, tem um grupo no Rio de Janeiro, no IMS, que estuda. Corte, Vamos falar agora da terceira vertente. A terceira vertente é a sociologia do corpo. A sociologia do corpo já estava tensionando muitos autores, o próprio Michel Foucault. Como vem em seguida a sociologia do corpo, falamos dele há pouco, o que Foucault fala sobre o corpo? O corpo não é simplesmente um foco de discurso, mas constitui o elo entre as práticas diárias de um lado e a organização do poder em larga escala de outro. Recentemente, um autor fez uma seguinte pergunta: onde está o corpo biológico na sociologia médica atual? E ao revisitar a literatura sobre a corporeidade, avaliava a importância crescente do tema para a investigação sociológica. Em realidade, se a sociologia clássica não ignorou totalmente o assunto, não fez do mesmo modo um objeto privilegiado de interesse.
o que não aconteceu com a antropologia. Não? Os antropólogos sabem que o interesse pelo corpo escreve-se no campo desde as suas origens. Assim, somente no século XX aparece um texto que se tornará emblemático no campo da sociologia. Ele foi escrito pelo sobrinho, né, de Durkheim, chamado Marcel Mauss. Esse texto foi escrito em 1934, né, apareceu muitos anos depois, traduzido no Brasil, em 1974, né, e ele conferiu às práticas corporais uma atenção muito especial. A emergência do corpo na sociologia tem sido apontada em consequência de muitas questões, não só acadêmicas, mas as próprias condições das mudanças sociais. Não? E quais foram essas mudanças que podem ter ocasionado uma revitalização da questão do corpo como objeto de estudo? A segunda onda do feminismo, porque a redefinição entre as fronteiras, né, das fronteiras entre homens e mulheres, problematizando certos termos, né, mulher, homem, macho, fêmea, feminilidade, masculinidade, envelhecimento da população, foi um outro assunto que veio, não, junto com a necessidade de se reestudar o próprio corpo. Então, não só a questão do movimento feminista, mas as próprias transformações sociais ocorridas. O avanço da sociedade de consumo, os valores simbólicos atribuídos ao corpo, especialmente, né, do jovem, o controle sobre o corpo, as dietas alimentares, as cirurgias de transplantes, inseminação artificial, cirurgia plástica, o corpo como uma máquina, todas essas questões que todos vocês, nós sabemos que estão aí sendo vinculadas pela sociedade em diversos níveis, de diferentes maneiras. Eu não estou fazendo um corte transversal, eu estou dizendo ela corta a sociedade de diferentes maneiras, de acordo com as suas classes sociais, de acordo com uma série de elementos que conformam uma visão de corpo diferente, mas ela está presente. De um modo geral, o que tem sido apontado é que a diversidade da literatura sobre o assunto irá cercar-se dos corpos em várias dimensões. Numa dimensão física, numa dimensão médica, como numa dimensão tanto individual como social, mas talvez seja mais importante, de uma dimensão de um corpo medicalizado, sexualizado e disciplinado. Então, quando se vê, né, a série de trabalhos, como os pesquisadores estão trabalhando esta dimensão aqui que eu estou colocando dentro da sociologia do corpo, né, existem várias maneiras e várias leituras em relação a isso. Né? E algumas revisões, né, feitas sobre esse tema, algumas revisões lembravam que para os sociólogos é importante demonstrar a relação dialética entre o corpo físico e a subjetividade humana, né, frequentemente expressada no conceito de corpo vivo. Essa autora inglesa, que eu acho que ela tem feito um trabalho muito interessante dentro do campo da sociologia da saúde e da doença, que é a Nandeio, ela assinala como se torna presente a questão de como são constituídas as identidades dos corpos, né? E uma identidade que contradiz muitas vezes a própria fisiologia, né? Por exemplo, as identidades de gênero.
quando as meninas são vistas como fracas e frágeis, mesmo com corpos maiores do que os dos meninos, né? Mas a imagem, a simbologia, a fragilidade, etc. presente. Ela vai tensionando uma série de elementos para analisar, né, esta questão. E penso que uma síntese oportuna desse tema foi dada por Turner, quando ele diz o seguinte: a sociologia do corpo representa um importante contraponto ao modelo médico e ao reducionismo sociobiológico, porque no conceito de corporeidade, não, esse é um conceito, é um termo simbólico, difícil de aprender, às vezes não traduzível, né? Mas nós podemos dizer que é corporeidade, não é corporificação, é corporeidade. Podemos quebrar o dualismo do legado cartesiano, fenomenologicamente visualizando, ainda que necessária, relação entre o sentido do meu próprio self, a consciência da integridade do meu corpo e a experiência da doença. Então vejam bem, eu achei muito interessante essa associação feita por Turner, quando ele nos leva a repensar essas relações, para sair do reducionismo, né? Da corporeidade só dada através da sua dimensão morfológica ou fisiológica, né? Esta é uma contribuição que vem dos anos 80, né? Um significativo número de sociólogos ingleses. Isso vai ser muito, muito bom para o campo que nós trabalhamos. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.